Boa tarde. É um tema instigante, né? Já que todos nós somos condenados, ex-condenados, aí vocês podem colocar aspas, a evoluir, a sair do estágio que nós estamos e migrar para estágios melhores. Então, já que há essa perspectiva, né, notória de que já estamos num mundo, né, de regeneração, em transição para esse mundo, o que nos faz crer que nós já validamos o nosso passaporte? O que nos faz crer que nós estamos aptos a ser selecionado, a fazer parte desse mundo? Porque a seleção é natural, né? E para que nós façamos parte de uma situação como essa, exige-se um certo perfil, né, de conduta, então, de caráter, de transformação, de valores, de princípios, de ética, de cidadania, de mudança, de transformação moral. A mudança, ela não é uma situação em que se manifesta só por meio das palavras, das falas, dos títulos, né? A mudança, ela se dá principalmente em função das nossas ações. Geralmente, as pessoas que estão em processo de mudança e têm um comportamento muito vinculado a essa situação, elas nem fazem propaganda da sua mudança ou de ter obtido algumas vantagens ou virtudes. É o que eu costumo colocar. As pessoas que são, elas geralmente não sabem. O humilde, geralmente, ele não sabe que é humilde. Agora, tem muita gente que faz propaganda da sua humildade. O humilde não precisa. A pessoa ética não precisa falar que é ética. Quando alguém começa a falar demais do que é, eu fico preocupado, porque começa a dar muita justificativa. Quem é, é. Não precisa dar justificativa. Ele simplesmente é honesto, ético, né? Humilde. Bom, vamos então ver se a gente está apto, né? É aqui? Aqui? Do lado. Tá. Vamos ver se eu estou apto a passar os slides. Começando, acho que até o final. Não podemos negar que este é o grande momento de transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E complementou, já não há mais tempo para adiarmos a proposta de renovação do planeta, né? Então, não dá mais para, de alguma forma, não levar a sério esta encarnação, né? Esta é a nossa mais importante encarnação de todos os tempos. Parar para pensar, né, refletir sobre isso. De todas as encarnações que nós já tivemos, essa é a mais importante. E eu falo que nós somos muito privilegiados. Olha só, os nossos antepassados não tiveram esse privilégio de ter um dia ou mais na semana de poder se dirigir a um ambiente como esse, né, e estudar sobre a espiritualidade, sobre a doutrina espírita, sobre autoconhecimento. Nós sabemos, né, para quem aqui ainda não viu o filme Kardec, está em tempo ainda, né, que a doutrina, nos seus primórdios, muitos frequentavam de uma forma clandestina, né? Era até perigoso em alguns meses você se assumir espírita. E eu acredito que esse risco, ele diminuiu bastante. Hoje tem gente que fala até com orgulho, muitos não são nem espírita. A hora que pergunta, você tem religião? Tem. Qual? Eu sou espírita. Dá um certo glamour, né? Mas
por que essa encarnação é a mais importante de todas que nós já tivemos, né? Por N motivos. Nós estamos vivendo num momento em que temos um privilégio imenso de ter uma literatura vastíssima à nossa disposição, exemplos extraordinários de trabalhadores, né, e que fazem, que tem uma performance maravilhosa em termos de conduta, de solidariedade, de caridade, de amor ao próximo. Nós temos um berço de onde nós viemos, né, que nos deram muita sustentação, muita base, muito chão, muito alicerce. Temos as casas espíritas, temos os estudos, temos tratamento, temos os trabalhos assistenciais. Então, assim, nós estamos, como já dizia um bom mineiro, com a faca e o queijo na mão. Nós temos nesta encarnação todas as oportunidades para alavancar a nossa evolução, para literalmente começar a passar limpo, né, a nossa encarnação. Joana de Ângeles diz: dá neste momento a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo, enriquecido de títulos e enobrecimento e de interesse fraternal. Então já há, né, essa informação de que nós temos já espíritos altamente comprometidos com a mudança, com a transformação do planeta, né, e comprometidos com esse momento de regeneração. Sobre a importância da reencarnação, relembramos o que disse o Espírito Emmanuel. Cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto elas significam a bênção divina, quase um perdão de Deus. Olha que definição que Emmanuel dá a essa oportunidade da encarnação, né? Como se fosse um atalho, né, de ascensão e um perdão, né, né, divino, que Deus nos concedeu de voltar a esse grande laboratório e de passar a nossa vida limpo. Aí a questão é, se eu realmente pretendo migrar desse mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração, o que eu estou fazendo da minha encarnação? Como é que cada um de nós aqui presente, deste e de outro plano, como é que nós estamos cuidando da nossa existência? Será que nós estamos sendo bons gestores da nossa reforma íntima, da nossa transformação? Eu gosto muito de um pensamento do Mário Quintana, que ele fala que muito cuidado, né, por não fazer da sua vida um rascunho. Pode ser que não dê tempo de você passá-la limpo. E eu percebo que a encarnação é a oportunidade de você passar a sua vida limpo. Não dá para sair daqui do mesmo jeito ou pior do que quando nós entramos. O que nos assegura de que eu estou me tornando um ser humano melhor? Quando a gente olha para dentro, qual a consciência que você tem, o que lhe faz crer que eu estou me tornando um ser humano melhor? Menos vaidoso, orgulhoso, mesquinho, arrogante, egoísta, maledicente, leviano, desonesto? Será que eu estou mesmo me comprometido? Porque se a gente não precisa nem ir muito longe para fazer uma autoanálise, jogar o olhar para dentro e identificar, se a gente tiver aquele olhar bem honesto, nós vamos conseguir identificar aquelas más tendências, aquelas limitações, né, aqueles desejos, né, infelizmente,
menos felizes que povoam a nossa mente, e infelizmente em algumas situações, alguns hábitos, não fica nem mais no campo da abstração, alguns comportamentos que eu tenho e que nada agregam, ao contrário, vivem desagregando a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus filhos, a vida das pessoas com as quais convivem comigo. Eu sou uma pessoa que geralmente desagrega, desestrutura, desequilibra, ou sou uma pessoa que agrega valor, que soma, que melhora, que apazigua, que torna a vida das pessoas melhores? Eu sou uma pessoa que, quando eu chego na vida do outro, eu faço a diferença, e não porque eu quero fazer a diferença, mas pelo conjunto de hábitos, condutas e exemplos que eu dou. É algo para a gente pensar, né? Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Não é terrorismo, tá, gente? Mas, se fosse hoje, né, nosso passaporte seria validado? Não podemos negar que este é o grande momento de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E complementou: já não há mais tempo para adiarmos a proposta de renovação do planeta. Então, gente, ou é agora, ou é agora. A passagem é só de ida. Possuir nossas histórias pode ser difícil, mas não tão difícil quanto gastar nossas vidas fugindo delas. Abraçar nossas vulnerabilidades é arriscado, mas não perigoso quanto desistir de amor, pertença e alegria, as experiências que nos tornam mais vulneráveis. Somente quando formos corajosos o suficiente para explorar a escuridão, descobriremos o poder infinito de nossa luz. Então, como nós somos candidatos à evolução, a sair daqui melhor do que quando nós entramos, é interessante fazer essa autoanálise e identificar. Então, essa autora, ela é autora daquele livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Ela fala da importância de você fazer as pazes com o seu lado negro, com as suas limitações, com os seus medos, com as suas vulnerabilidades. Fazer as pazes não no sentido de pedi-las em casamento e ficar no eterno romance com elas, mas fazer as pazes no sentido de aceitar. Isso é um trabalho de autoconhecimento. Então, quando eu consigo identificar que eu tenho comportamentos que são inadequados, e esses comportamentos, né, contribuem para que eu mantenha uma relação difícil, complicada, doentia, patológica com as pessoas, se você já reconhece, já é um grande passo. Então reconheça, segundo ela, faça as pazes com ela e ponha-se a trabalhar. Há inúmeras alternativas para que nós possamos trabalhar essas dificuldades, né? O Centro Espírita mesmo é um grande educandário. Os cursos, os tratamentos, os trabalhos assistenciais, né? Eu lembro de uma amiga que eu cheguei para ela estava ajudando, é um centro que eles fazem geralmente sopas, jantas, jantinha nessas jantas, e saem distribuindo para os moradores de rua, né? E aí eu fui elogiá-la pelo trabalho que ela faz. Ela: ô Marcelo, não elogia não. Falei: mas é muito bonito, eu acho tão solidário, né, esse trabalho. E ela pegando as verduras e com aquele picador de verduras e picando, falou assim: Marcelo, se eu não tivesse aqui picando essas verduras, eu sei aonde eu estaria e picando quem, né? Então, esse trabalho, Marcelo, ele me salva de mim mesma. Enquanto eu estou aqui envolvida com esse trabalho, eu sei, pela pessoa que eu sou, se eu não estivesse aqui, eu sei muito bem aonde eu estaria, fazendo o quê e com quem. Então eu dou graças a Deus de ter esses trabalhos, porque aqui eu vou, né,
me trabalhando, identificando, e eu volto cada dia para casa menos pior, né? Então, a doutrina, eu falo que a doutrina espírita é o ministério do trabalho espiritual, porque ela assina a carteira de todo mundo, né? Dá emprego para todo mundo, e é uma remuneração extraordinária. Qual é o tempo que reservas para os cuidados com a tua evolução? É? Não faça da tua vida um rascunho, poderás não ter tempo para passá-lo a limpo. Eu acabei de falar para vocês, né? Então, nada de rascunho, gente. Que nota você se dá de 0 a 10? Aí, como é mental, tá, gente? Pode ser honesto, tá? Ninguém vai precisar, né, redigir sem nenhum papel, ninguém vai corrigir, tá bom? Então, faça aí um exame de autoanálise aí, né? Nos seguintes papéis. De 0 a 10, que nota você se dá como filho? Esse silencinho que eu vou dar, aquele silencinho sepulcral, tá? É para você, é para incomodar mesmo, tá? Para você, de repente, pensar assim, caramba, se eu chegar a 2 é muito, né? Como namorado, é de 0 a 10, tá? Como esposo, como filho, como irmão, como profissional, como espírita. Quais são os indicadores internos e externos que sinalizam mudanças efetivas na sua vida? Que indicador que você tem? Sim, se fosse para, de repente, se eu te fizesse essa pergunta, qual o indicador que você tem e que dá a você a segurança em que você percebe que você, cada dia que passa, ano que passa, você se torna um ser humano melhor? Você consegue ter essa percepção? Isso não é convite à vaidade não, tá? Nem autopromoção. Mas assim, você se percebe um marido melhor a cada semestre, a cada estágio que você convive com a sua esposa? Você se percebe um filho melhor? Um espírita cada vez mais comprometido, não só com a frequência nos trabalhos, mas como um trabalhador da doutrina espírita? Como um pai, que vai além de oferecer o óbvio, que é a manutenção, né, da sua prole, da sua família, mas como aquele pai que veste a camisa de pai e que não ajuda a mulher porque ele sabe que ele não tem que ajudar, ele tem que participar, porque o filho também é dele, o prato foi ele que sujou também, a casa também é dele. Então, qual é o indicativo que você tem, pode ter essa consciência de que eu me vejo sim num processo de transformação, de mudança. Eu me vejo cada vez mais tolerante. Situações que antes me deixavam profundamente irritado, hoje eu consigo de repente sentar e conversar. Antes eu lembro quando chegava um problema para mim, eu ficava pior do que o problema. Hoje eu consigo de repente ceder. Uma outra situação que acontece comigo. Eu passei quase mais da metade da minha encarnação sem reconhecer que eu errava. De uns anos para cá eu venho pedindo desculpas, reconhecendo, virando para a pessoa, você tem razão. Aceitando que existem pessoas que têm um ponto de vista melhor que o meu. Deixando de acreditar que eu sempre estou com a razão. Mas que existem pessoas que têm ideias infinitamente mais iluminadas e mais interessantes do que a minha. E aceitando, e sem me sentir menor por isso. Conseguindo sentar para conversar com meu filho, o que eu nunca consegui. Olhar para minha esposa e perceber virtudes e valores que por muitos anos meu olhar estava engessado só nos defeitos. E agora eu olho e percebo que grande mulher é essa pessoa. Quantas virtudes, quantos valores. Então, é interessante, porque se você olha para a sua vida e percebe que você continua dando os mesmos pitis de 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, será que você reencarnou mesmo?
Você só está habitando um corpinho, mas com aquele mesmo espírito e com os mesmos hábitos da encarnação anterior. Chegou nessa encarnação, né? Mas está com os pés lá na encarnação anterior. Continua reproduzindo os mesmos hábitos, falas, comportamentos, e está aí engessado, né, na encarnação passada. Quais os benefícios que essa encarnação trouxe para a sua encarnação, para a sua vida? Né? Então, eu sinto que está valendo a pena essa encarnação. E, gente, mais uma vez, isso não é exercício de vaidade, mas um exercício que sinaliza para nós que eu estou sabendo aproveitar a minha encarnação. Eu me vejo, sim, dobrando o meu orgulho, fazendo essa autoanálise e indo lá, de repente, cedendo, pedindo perdão, perdoando, coisas que eu passei muito tempo sem jamais fazer. E eu me vejo fazendo isso agora. E isso destrói ou desfaz laços, ou nós que estavam ali já, né, muito apertados e atrapalhando toda uma encarnação. Então é muito gostoso quando você percebe e consegue identificar o que está emperrando a sua encarnação. É o orgulho? É o medo? É a insegurança? O que impede hoje você de ser um ser humano melhor? Mais consciente, simpático, educado, elegante, sincero, transparente, humilde. O que impede você de ser essa pessoa agradável? A boa notícia, gente, é que esse é um processo em que nós podemos conquistar. Como é gostoso, sabe, a gente parar um pouquinho e faz assim, faz um protótipo. Esse aqui é o fulano, até a idade que eu tenho, esse é o melhor protótipo que eu consegui até hoje. Mas assim, como é que você gostaria de sair dessa encarnação? Você sairia dela hoje satisfeito? Como é que você gostaria de sair dessa encarnação? Com um lastro de ódio, de mágoas, situações mal resolvidas, pessoas que você não conversa e não mantém mais uma amizade, até mesmo da própria família. Eu tenho acompanhado casos, gente, às vezes a gente não precisa ir longe, dentro da própria doutrina, de trabalhadores que já não conversam com o filho há mais de 20 anos, porque o filho teve a audácia de eleger uma profissão que não batia com a profissão que o pai queria. E depois disso o pai deserdou e nunca mais conversou. E o pai não sai de dentro do centro espírita. O filho, quando vem ao Brasil, que é um profissional extremamente bem-sucedido há mais de 15 anos, ele não pode entrar na casa dele. Ele tem que chamar a família e ir para um restaurante, porque ele não aceita o filho dele pôr os pés dentro da casa dele. É um trabalhador espírita, frequentador assíduo da doutrina. Eu fico pensando, será que a doutrina entrou? Ele entra no centro, mas será que a doutrina entrou dentro dele? Como é que essa pessoa vai sair dessa encarnação? Aí me faz lembrar os livros lá do Filomeno de Miranda, daqueles hospitais psiquiátricos lá para os espíritas falidos. A maioria dirigente centro, médiuns famosos, tudo falido. Tudo lá no Vale dos Espíritas Falidos. Então não basta a frequência. É interessante, de repente, sempre estar refletindo o que esse conhecimento, através de uma palestra que eu assisto, um curso que eu faço, a convivência com os colegas, com os amigos, e é tão bonito quando a gente está aberto para a mudança. Eu já mudei tanto comportamento observando os meus amigos na doutrina espírita.
a forma como eles cuidam da esposa, a forma como eles se dirigem aos filhos. E eu fico vendo assim, meu Deus do céu, eu fico até babando, aquela baba espiritual assim, né? E falando assim, gente, eu ainda vou chegar lá, quando eu crescer vou ser igual esse menino, né? Olha o cuidado que ele tem com os pais, né? Eu tenho amigos no meio espírita que têm pais que ambos estão acamados e numa situação bem delicada, quase que terminal, e esse menino foi capaz de abrir mão de N situações, e é ele que higieniza, troca o fraldão ali, os medicamentos, um cuidado, um zelo, né? E às vezes a gente vê filhos que são incapazes de levar um pai para fazer um exame ou uma consulta, ou até mesmo uma visita, né? Então, assim, gente, exemplos magníficos, né? Humanitários, nós temos, se a gente olhar para o lado, nós temos muitos mestres, pessoas lindas, que exibem um comportamento, e que esse tipo de comportamento que deveria ser invejável. Não é aquele cara que conseguiu comprar um carro melhor que o seu, uma fazenda maior que a sua, ou uma casa melhor que... Não. Vai ser interessante o dia que a gente tiver esse tipo de inveja, no sentido de, eu quero um dia ter uma conduta parecida com fulano, de solidariedade, de respeito, de cuidado, né? Só de querer, gente, só de achar bonito, tá? Já é um passo, viu? Agora, até você se transformar nessa pessoa, pode ser um processo. Mas se você já acha bonito alguém que consegue fazer coisas que você não faz, nossa, ó, tá bom. O duro é que nem enxergar isso, né? Ou essas situações, alguns ainda não enxergam. Você consegue ser mais simpático, elegante, sincero, honesto, solidário, amigo, prestativo, humilde, generoso do que tem sido até o momento? Evolução não tem data de validade não, tá, gente? Então, assim, se você respondeu sim para qualquer um desses itens aí, pode ser que o tratamento de desobsessão aqui é sexta, Léo? Terça-feira, né? Vem aí fazer uma visita, porque nós chegamos aqui inacabados e vamos sair daqui inacabados. Todos nós, né, inclusive essa pessoa que está aqui com o microfone agora nesse momento, todos nós temos condições e o direito e o dever de buscar essa mudança incansável, né? E de uma forma vitalícia. Todos nós que estamos aqui, independente da faixa etária, se a gente quiser, nós podemos ser esse ser humano melhor em todos esses quesitos que foram citados aqui, né? Eu tenho certeza, você consegue ser um pai melhor, você consegue ser uma esposa melhor, um filho, uma irmã, uma neta, um sobrinho, um vizinho. Se você acha, não, Marcelo, acho que eu e Chico não tem diferença não, só acho que não tem mais nada para fazer aqui não. Eu nem sei porque que eu encarnei, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Então, assim, aí precisa de tratamento, ou aqui ou lá na casa de Eurípides, né? Mas, então, que nós possamos, né, ter essa consciência de que nosso tempo é curto, essa encarnação, ela precisa ser muito valorizada, não é a encarnação para você ficar fazendo rascunho, é uma encarnação para você se passar a limpo, para nós nos passarmos a limpo, é uma encarnação para renovação, para limpeza. Não dá mais para ficar vinculado a situações, comportamentos que de alguma forma te deixam ancorado num lamaçal de dor, de angústia, de medo, de ódio, de insegurança. Nós estamos aqui para, como foi colocado, né? Esse é o momento de alçar novos voos e não de ficar plantados. Que nós possamos aproveitar a nossa oportunidade, essa encarnação, e ser essa pessoa que quando chega lá onde você chega, e que a gente faça essa diferença. Nós precisamos fazer a diferença.
o André Luiz coloca, né, que o espírita, né, tem a obrigação de ser diferente. Por tamanho conhecimento, por tamanhas oportunidades, não é possível que nós vamos continuar só retendo este conhecimento e não materializando ele no nosso dia a dia. Então, que cada um de nós possamos fazer a diferença. Começar por nós e que essa mudança possa, né, respingar em todos aqueles que convivem conosco, direta ou indiretamente. Obrigado.